Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o excelente Rodrigo Ferreira, nem tão excelente assim, e estou aqui com ela, que ela sim é excelente, Rebeca Maia. E aí, Beca? Oi, gente, que bom estar aqui com vocês. E falei com o Rô aqui que eu tava com saudade dele. No episódio passado ele não estava, mas agora ele tá de volta. É isso aí, eu tardo, mas não falho. Hoje, para quem tá acostumado aqui sabe, a gente vai falar do tema de talento. Toda vez que a gente começa, de alguma forma, falando sobre um tema, é dele que a gente vai tratar. E hoje a gente vai tratar do tema excelência. E eu gosto sempre, Beca, de começar com a gente olhando onde é que tá o excelência na gente, né? O meu excelência é o meu 22º talento, então não tenho isso em mim. Onde é que tá o teu excelência, Beca? Acho que eu ganhei de você nessa aí, viu, Rô? Porque o meu tá em quarto. Muito bom. Então a gente vai ter uma pessoa que sabe o que é ter excelência e uma pessoa que não sabe o que é ter excelência aqui nesse grupo. Mas também a gente vai dedicar esse episódio a Melina Fávaro. Melina Fávaro pediu lá no Spotify. No Spotify a gente sempre pergunta, em todo episódio de tema de talento, a gente pergunta qual outro tema de talento você quer ouvir aqui. E aí a Melina foi lá e disse que queria ouvir sobre excelência. Então, Melina, obrigado por nos ouvir, obrigado por nos assinar e obrigado por ter pedido esse tema. Então, vai aí com carinho para você esse tema sobre excelência. Também quero lembrar que você que está ouvindo a gente aqui e que não sabe se tem ou não tem excelência, vale muito a pena você considerar realizar o assessment, fazer o assessment do Clifton Strengths, para que você saiba onde é que está o teu excelência e aí você possa se desenvolver com base nisso e contar com a ajuda de coaches certificados. A gente tem uma comunidade muito grande de coaches certificados aqui no Brasil que podem te ajudar a entender melhor o teu relatório. Inclusive eu, Rebeca, Marcelo, podemos te ajudar também, né? Se você ainda não nos segue, siga, vale a pena seguir a gente para você receber todos os episódios relacionados a temas de talento. Então, se você está no YouTube, clica aí no botão subscribe aí. Se você está no Spotify, clica no seguir. Se você está em qualquer outra plataforma de podcast, segue a gente e assim você vai receber toda terça-feira de manhã um episódio novo sobre algum assunto relacionado a temas de talento e a essa metodologia da Galo. Se você já nos segue, gosta do que a gente faz aqui, quer considerar fazer parte da nossa comunidade de apoiadores, você pode nos apoiar no apoia.se/TPS. Tem um QR Code em algum lugar aqui na tela que você pode apontar a câmera do teu celular, você vai ser levado lá para o Apoia-se, ou então na descrição desse episódio tem aí o link do Apoia-se, onde você pode, a partir de R$15, pode apoiar o nosso podcast, garantir que esse podcast continue existindo e ainda ter acesso a uma série de benefícios, de regalias que todo apoiador tem. Também vale a pena pedir para você compartilhar esse episódio, porque você pode ter amigos que têm excelência alta e podem valorizar o que nós vamos discutir aqui, as informações que a gente vai compartilhar aqui. E também, por fim, quero lembrar que eu costumo deixar sempre aqui na descrição dos episódios de temas de talento a playlist de temas de talento. Então, tem muita gente que pede pra gente, fala de tal tema, e a gente já falou. Então, se você clicar na playlist, vai te levar pro Spotify, e aí você vai ter ali todos os episódios que a gente falou sobre algum tema de talento. Faltam alguns ainda, mas a gente já falou de bastante tema, então você pode entrar lá e escolher lá o episódio que fala dos seus temas de talento. Feita toda a nossa apresentação inicial, vamos lá para o tema de talento e excelências. Beca, você tem aí a descrição padrão da Gallup do tema excelência? Tenho sim, vou ler aqui a descrição, né? Então, traz aqui excelência são pessoas que concentram-se nos pontos fortes como um modo de incentivar a excelência individual e do grupo. Elas procuram transformar algo muito bom em algo fantástico. Muito bom. Você percebe isso em você? Qual dessas duas partes você percebe mais em você? O foco no que é bom nas pessoas, no ponto forte das pessoas, ou o querer transformar algo bom em fantástico? Obviamente você tem os dois, já que você tem a excelência. Mas qual que você acha que é mais forte em você, ou qual que te ajuda mais no seu trabalho?
Sim, sim. Tem as duas partes, como você falou aí, Rô, e foi muito interessante quando eu vi esse talento, porque eu trabalho com desenvolvimento humano, e aí quando eu olhei meus talentos, meu desenvolvimento está no 12º, 13º, não me lembro bem agora, e eu falei, gente, de onde vem essa questão, né, do desenvolvimento? E aí, lendo meus talentos, eu descobri que é do excelência, né? Então, eu já fazia isso quando eu liderava equipes, né, quando eu gerenciava equipes, que era olhar ali, às vezes, descobrir um ponto forte da pessoa que ela mesma não via. E isso é através do meu excelência. E eu não sabia que era o excelência. Quando eu comecei a ler meu relatório, eu falei, tá aqui. E o relatório, ele traz, inclusive, isso, né? Que você descobre ali pérolas, né? Você traz ali, você vai refinando, né? E trazendo ali o brilho e pode incentivar o brilho das pessoas. E é totalmente a minha forma de liderar, que é justamente trazer esse incentivo, verificar o ponto forte da pessoa, incentivar ela, encorajar. E hoje eu faço isso através, né, do desenvolvimento de líderes, através de mentorias, através de coaching. Então, é o processo que eu trago muito esse talento aí para me ajudar nesse processo de ajudar ela, inclusive, a trazer a metodologia dos pontos fortes, que é focar em pontos fortes e gerenciar ali o ponto fraco dela, mas o foco realmente ser em transformar os talentos em pontos fortes. Muito legal isso. Você sabe que, fazendo um paralelo com isso, porque eu tenho ele em 22º, então super baixo, mas enquanto você explicava a presença dele em você, me veio à mente o meu restauração, porque Sim. eu também sempre procuro, dentro dos meus talentos, o que me fez querer ensinar, querer dar aula e trabalhar com desenvolvimento humano. E olha que coisa legal, né? No meu caso, eu quero ensinar pessoas porque eu quero corrigir o que não está funcionando nelas. Que Você bacana. desenvolve pessoas porque você vê o que é bom nelas e quer potencializar. Potencializar, exatamente. Muito Tanto que legal é isso, né? muito legal e isso ajudou muito nessa questão do meu foco mesmo de trabalho, que é justamente isso, tanto que eu falo isso, o meu foco é potencializar ali o potencial daquela pessoa, trazer a excelência naquele talento que ela tem, então é ajudar ela realmente a trazer para Que fora legal. e potencializar realmente, então é esse o foco. Claro que isso acaba trazendo, que é o outro ponto, né, o outro lado, isso acaba trazendo para tudo, então às vezes eu vejo, muita gente me manda às vezes algum material e eu sempre dou algumas opiniões de melhoria, então isso vem também. Só que eu sempre também me policio um pouco para não ir para o porão, né, do excelência, que a gente vai falar um pouquinho na frente aí de exigência, né, e a gente vai falar mais sobre isso. Excelência, Beca, é um dos temas que o nome representa o que ele é, mas que eu tenho encontrado pessoas que, às vezes, por ler o nome excelência, foca mais nesse lado de querer transformar algo bom em algo maravilhoso, do que nesse lado de ver pessoas, ver o lado legal das pessoas, o que as pessoas fazem bem, né? Legal no sentido de produtividade, né? Nem legal no sentido de coração, né? Isso é Sim, uma outra sim. coisa legal também. Às vezes eu falo, o excelência foca no que as pessoas fazem de bom. E aí já teve um cara que virou pra mim e entendeu isso como faz de bom, assim, tipo, doa dinheiro no semáforo, ajuda na caridade. E até pode ser, mas quando a gente fala de foca no bom, é o que a pessoa tem de bom, né? O que ela tem de excelente, o que ela tem Sim. que destaca ela, né? E tem um conhecido meu que, uma vez, ele trabalha numa empresa muito grande, que entende toda essa metodologia, e uma vez e dos Estados Unidos. E uma vez eu virei pra ele e falei assim, pô, me leva pra trabalhar com você, né? E ele tem excelência em primeiro. E ele disse assim, pô, Rodrigo, você sabe como eu funciono. Se você for excelente, você tem lugar pra trabalhar comigo sempre que você quiser. Se você não for, eu vou te ignorar, né? Como é que é isso pra você? Como é que você sente em você o lado de lidar com o que não é excelente? Sim, sim. Eu tenho uma certa dificuldade, realmente. Eu tenho essa certa dificuldade, mas eu trago muito quando né, tenho essa parte que é bem o que a gente trouxe aqui, né, do porão, da barreira ali, do talento, né, que é essa questão de ser exigente, de nunca estar satisfeito. Então, sempre tem um ponto ali, tanto que eu separo, assim, até para entrega, assim, tanto em relação a pessoas, quanto também em relação a projetos. Eu separo ali, quando eu tenho data, é melhor para mim, porque eu digo, não, eu vou entregar, porque senão eu fico ali naquele processo, né, que lambendo o projeto, né?
que é que pode melhorar, o que é que pode... Boa. Isso em relação à pessoa também. Então, às vezes, aquela pessoa não está preparada num processo de mentoria, ou de coach, ou de desenvolvimento de líderes em grupo. Às vezes, aquela pessoa não está no momento também. Então, eu fico querendo que ela desabroche, que ela desperte, que ela traga o potencial dela. Não sei se você já vivenciou isso com restauração, que Já, acontece também, né? já. Então, às vezes, você enxerga o potencial daquela pessoa e você, meu Deus, você tá desperdiçando, você tá subutilizando. Só que a pessoa não quer despertar naquele É, momento, não tá preparada para despertar naquele momento. é. E aí Ou eu não tento, vai mesmo, não ou não quer. vai mesmo, ou não E aí a quer, gente né? se obriga a querer que Isso. a pessoa seja o que a gente quer que ela Isso, seja, né? exatamente. E aí eu já me deparei com isso, de eu me ver mais incentivando a pessoa do que ver ela querendo e abraçando aquele desafio. Então eu sou muito de desafiar as pessoas. Então, quando eu direcionava times mesmo, Boa. eu desafiava muito. Então, ó, você pode, vá, você faz, eu quero que você apresente, eu quero que você esteja nessa reunião. A pessoa ia, não, mas eu não vou conseguir, vai, eu vou estar lá do seu lado, mas você que vai fazer. Então, eu era muito dessa pessoa, mas eu tinha que encontrar esse equilíbrio para eu também não ultrapassar o limite daquela pessoa naquele momento e trazer um outro aspecto, né, de que ela realmente não tá, o que você falou, às vezes ela não quer, às vezes ela não tá preparada naquele momento, não tem recurso para aquela atividade ou para aquele crescimento também. Exatamente. E aí eu utilizo muito também o meu estratégico e relacionamento aí para equilibrar mais. Então, quando eu vejo que minha excelência tá Aham, muito, boa. muito lá em cima, eu Boa. pego o meu primeiro ali, que é relacionamento, é o meu ali estratégico, para eu ver, não, é estratégico eu também gastar força agora com essa pessoa vendo que ela não quer, e aí eu vou para uma posição de escolha de dar um tempo mesmo e dar o tempo dela, sabe? Então, eu uso Entendi. mais essa dinâmica de talentos. Muito legal. Tem duas coisas que você falou que eu quero trazer aqui. A primeira é quando você disse que às vezes você fica ali no projeto presa e não consegue sair dali se não tomar cuidado e tal. Eu tenho falado muito para quem tem excelência de um conceito que eu criei existe o conceito de mínimo produto viável. Para quem não está ouvindo e não Sim, sabe o sim. que isso é um conceito de administração enxuta que diz que quando você vai criar alguma coisa, vai fazer um projeto, você deve entregar um mínimo produto viável. Ou seja, por exemplo, sei lá, eu vou montar um treinamento de vendas para pessoas do varejo. Aí, às vezes, a gente fica muito tempo, perde muito tempo montando uma coisa grandiosa e o conceito de mínimo produto viável diz, o que é o mínimo para eu ter esse treinamento? Preciso de um lugar, projetor, computador, uma caixa de som e, sei lá, e eu. Esse é o mínimo? Tá, então, quando eu tiver esse mínimo, eu começo a vender. E aí, eu vou depois incrementando, né, que o conceito chama de iterações, eu vou iterando até ficar do jeito que eu quiser. E eu acho que esse conceito é muito interessante para quem tem excelência, para que Total, ele Ru, entenda que total. ele pode entregar algo que não é o excepcional e depois continuar buscando o excepcional. Porém, o que eu tenho notado em algumas pessoas que têm excelência é que quando eu falo para entregar o mínimo produto viável, eles morrem, eles querem morrer. Então aí eu tenho falado o seguinte, tá, qual é o melhor mínimo produto viável, né? Boa, Então, gostei, eu pego, gostei. por exemplo, esse lance do treinamento, eu falo, tá bom, ó, então você não vai ficar satisfeito com telão, um computador, uma caixa de som e o Rodrigo, e um lugar. Não tá satisfeito, tá. Então vamos lá. Dentro de um melhor mínimo, o que você acha que tem que ter? Tem que ter um coffee break. Tá, mas não precisa ser um mega coffee break, pode ser um café com uma bolachinha? Pode, tá bom, então isso tá dentro. Tem que ter ar-condicionado, senão o pessoal vai passar calor. Legal, mas se não tiver, pode ser ventilador? Pode, então ventilador. E aí eu vou ajudando a pessoa a criar esse melhor mínimo produto viável. E aí quando ela chega nisso, eu falo, legal, então agora você vai entregar isso aqui. Só que a hora que tiver entregue isso aqui, você já entrega para a pessoa falando assim, ó, tô te entregando, mas se prepara que daqui a alguns dias eu vou te entregar uma versão melhor. Já tá aí, já pode vender, mas eu vou melhorar. E aí vai melhorando até quando você achar que deve, né? Muito bom, E Ru. outra coisa legal que eu vi uma vez o Caleb fazendo. Na primeira formação do GGSC aqui no Brasil, eu estava sentado do lado do Caleb, assistindo a formação, e o Caleb montando umas artes para ele postar no Instagram. E, cara, me deu um desespero, porque ele montava tudo, ficou lindo, ele apagou tudo e começou de novo. Aí, a hora que estava tudo prontinho, ele apagou tudo e começou de novo. Chegou uma hora, eu falei, posta isso, pelo amor de Deus, né? Era o excelência dele. Só que ele me falou uma coisa bem legal. Ele falou, olha, eu defino o número de vezes que eu posso refazer. Sim, sim.
E aí, por exemplo, 4 vezes. Então, eu vou refazer 4 vezes. Depois eu escolho o melhor. E aí eu posto. Então, eu achei isso bem Bacana. legal também. Você tem Muito alguma bom. coisa parecida com isso ou alguma dica semelhante a essas que você costuma usar para você, para lidar com esse lance de, às vezes, estagnar por conta da excelência? Rô, muito bom essa questão do MVP que você trouxe, né, do mínimo produto viável, e me ajuda muito essa metodologia, assim, é algo que para mim foi uma forma de vencer a barreira mesmo da excelência. Então hoje eu acabo tendo menos dificuldade no sentido de realização, e eu tenho talento de realização, então isso me ajuda também um pouco. Então Legal. eu quero também começar e já concluir, então chega um momento que a realização me ajuda a não ter tanto a barreira da excelência como eu poderia ter se eu não tivesse realização. Acho que se eu não tivesse realização, eu teria mais a barreira da excelência. E é muito dessa questão do prototipar, né? Então, trazer essa parte do MVP Boa. e num grupo menor. Então, às vezes eu trabalho isso também. Não, um ambiente seguro que você tem ali. Então, às vezes um ambiente que você tem da sua comunidade, às vezes um ambiente de um cliente que você tem aqui já tem confiança. Então, para você ter a excelência, assim, tranquilo, não, né, gritando ali, você pode fazer um protótipo, né? Então, você pode Boa. ali pegar uma equipe menor, fazer um protótipo e ter a consciência de que você está fazendo ali, inclusive, para uma excelência maior, para um projeto Boa. maior. Então, eu uso isso Nesse também. exemplo, por exemplo, de treinamento, eu poderia chegar e falar, vou fazer um treinamento para 4 pessoas. 4 Eu vejo como é que pessoas, vai rolar. isso, exatamente. Às vezes você faz ali um pro bono, se você está começando, se você já é experiente, faça para uma equipe, faça como um bônus para um cliente que você tenha, que você quer agradar ali, que você quer trazer outros contratos. Então, isso Legal. você acaba fazendo também. E outra coisa que me ajuda, né, e como eu falei do realização, que pode te ajudar também é, você não tendo realização entre os seus talentos, veja alguém que foi muito do seu exemplo com o Caleb. Traga alguém que te dê esse start, sabe? Seja um coach, seja um mentor, seja um colega, seja um parceiro, um sócio, alguém que te ajude ali, um colega de trabalho, que te ajude a dizer, vamos, tá na hora de ir, tá na hora de... Chega, dá o chega, né? Que foi um pouco do que você fez, Caleb. Chega, vai e posta logo isso, né? Porque o excelência, às vezes, sozinho, se ele não tiver outros talentos que ajudem ali como ativação, como realização, ele pode realmente ir muito pra barreira. E aí faz parceria. A gente fala sobre parceria, né? Então faça alguma parceria Perfeito. com alguém que tenha esse talento de ativação, o talento mais de realização, para trazer você mais pra ação. Porque senão você fica muito no campo da idealização, de algo muito ideal, do mundo dos sonhos, do perfeito, e você não vai para sair do papel ali, então você demora muito, às vezes sua ideia até já vem, já é copiada e você ainda não fez. Ô, Beca, tem uma coisa que tá passando pela minha cabeça aqui que é, mas esse talento é um talento de influência. A gente, quando fala de excelência, a gente fala muito sobre execução, a gente fala muito sobre sobre Sim. fazer bem feito. Qual é o lado de influência desse talento que você vê em você? Pronto. Influência, eu vejo muito nesse campo realmente do que a gente trouxe aqui da qualidade, né? Tanto, acho que duas influências aí, no campo da qualidade, tanto de serviço, de entrega, se você trabalha ali com time, se você trabalha também no cliente ali, você traz isso, você requer, onde você tá, vem uma entrega mais de qualidade, e as pessoas começam a perceber ali. Então, eu já tive situações, assim, de organização, de treinamento, por exemplo, que uma pessoa estava organizando ali a mesa e eu ia, dava aquele toque, e a pessoa, poxa, não vou fazer mais do mesmo jeito. Então, as pessoas aprendem também a ter um refinamento. Então, as pessoas que caminham com você aprendem a ter uma qualidade maior ali na entrega, a ter um mínimo, né? Então, por exemplo, com equipes mesmo. Então, já tive coordenadoras que entregavam, às vezes, um relatório todo, assim, sem um mínimo de informação. Então, perguntas que você faça ali, você vai refinando a pessoa para trazer o mínimo que é necessário. Então, ajuda muito nessa parte do desenvolvimento mesmo. Então, pessoas que têm excelência ajudam outras a refinar ali a entrega. Eu vejo muito como isso, sabe? Ajuda até as outras pessoas a se tornarem mais excelentes Excelente. também, né? Isso, exatamente. Porque elas percebem isso. Eu vejo que o excelência é muito percebido, assim. Né? Poxa, tá bonito, tá legal, fez diferença ali. E aí, quando você começa a falar que é um talento ali que você tá fazendo, aí as pessoas começam a perceber ali o padrão e começam a realmente ter uma preocupação maior, sabe, de entrega. Então, eu percebo isso. Então, eu lembro mesmo na época que eu gerenciava que vinham coordenadoras, não, a gente tem que entregar pelo menos assim, porque senão a Rebeca vai trazer algum ponto. Elas pensavam até às vezes na pergunta que eu ia fazer. Então, isso é muito da excelência. E não é só É, visual, é de dados, sabe? sim, Então, elas pensavam consistência. muito, vamos botar isso porque a Rebeca vai perguntar isso. Então,
você começa a ter também essa parte de refinamento, sabe? Da entrega mesmo. Você sabe que, citando de novo o Caleb, quando a gente começou o podcast, o Caleb falou uma coisa que eu acho que foi a excelência dele falando, e que eu tenho certeza que foi determinante para que a gente estivesse aqui quase no episódio 150. Ele disse assim lá atrás, falou, olha, eu quero conversar bem, quero entender bem o que vai ser o podcast, como é que a gente vai tocar tudo isso, porque eu não gosto de entrar em nada que não seja para construir algo muito grande, algo muito legal, algo muito excelente, né? Então, porque assim, eu não tenho excelência e eu tenho ativação. Então, para eu entrar num negócio, é a coisa mais fácil do mundo. Sim, Agora, sim. para eu me manter, já é mais difícil. Então, assim, se o Caleb não tivesse tido essa postura lá atrás, talvez eu tivesse entrado no podcast, tivesse montado o podcast, mas talvez ele tivesse durado uns 15, 20 episódios, não quero mais, ia sair. Sim, Como sim. ele teve essa postura lá atrás, eu me preocupei em pensar, então o que precisa ter, como tem que ser construído esse início, para que garanta que isso vai construir algo legal e não simplesmente um passatempo. Então eu acho que nisso também tem o lance da influência, né? Eu fui influenciado a pensar melhor no que eu queria para mim mesmo, por conta de uma frase de excelência que o Caleb disse. Então, acho que isso também tem um pouco da influência. Agora, tem uma outra coisa que eu quero trazer aqui, Beca, que muita gente, eu tenho falado muito isso também em treinamentos, em coaching, que é o seguinte, muita gente quando tem competição alta, chega para falar sobre uma devolutiva ou falar sobre seus talentos e vem com a frase assim, não, eu não quero ganhar do outro, eu quero ganhar de mim mesmo, tipo Ayrton Senna. E aí eu falo, balela, competição quer ganhar do outro. Total. Só que aí, às vezes, quando eu vou olhar no relatório da pessoa, ela tem excelência alta. E aí, eu já encontrei pessoas que emulam uma competição, uma necessidade de ganhar com excelência, mas não porque ela tá focando no outro, ela quer ganhar do outro, e sim porque ela quer ganhar dela mesma o tempo todo. Um exemplo que eu tenho dado disso é o seguinte, né? Eu tenho falado assim, imagina um nadador, ele pula na piscina, nada, atravessa a piscina. Quando ele chega do outro lado, ele olha na raia do lado e fala, deixa eu ver onde que tá meu adversário. E aí o adversário dele não chegou ainda, ele fala, fui bem. Isso é competição. Sim, Agora, sim. o excelência, o cara pula na piscina e nada. Quando ele termina, ele olha no relógio e fala, fui melhor do que na outra vez, então eu fui bem. Né? Sim, independente de onde está o cara que está na raia do lado, né? Então eu tenho notado muito isso em pessoas que às vezes acham que são competitivas, mas faz o assessment, não tem competição, então ela acha estranho, só que aí quando ela vai ver, ela tem uma excelência e ela percebe que ela compete com ela mesma. Não, total, Ru. E você traz isso e é muito nesse aspecto, tanto em relação à melhoria, né? Porque o excelência ele tem isso, de sempre buscar algo novo, né? Eu já faço isso, mas como eu posso ainda refinar mais? Como é que eu posso melhorar? Tanto em relação a tempo, quanto em relação à qualidade, quanto em relação à satisfação do cliente, por exemplo. Então, pessoas que têm, né, na área de vendas, na área de atendimento, então ela quer sempre encantar mais, então ela quer sempre trazer algo, né, mais aí um plus, então ela quer trazer algo que encante, quanto também na questão de insatisfação. Eu sempre me vi muito inquieta, sabe? Eu não sabia de onde vinha isso. E aí, vendo meus talentos, eu percebi que era excelência. Então, de uma insatisfação. E não é uma insatisfação porque não foi legal até aqui, mas é porque você enxerga ali potenciais de novas áreas, você enxerga potenciais de novos projetos, você enxerga potenciais ali de uma atuação nova, então você vai ficando inquieto, você não tá satisfeito, você realizou muito, então se olhar, né, eu sou super satisfeita e celebro e aprendi isso na minha caminhada, né, de celebrar os resultados, as pequenas vitórias, inclusive, né, e os resultados, mas eu celebro, mas eu já olho, o que é que eu quero agora? O que é que... Então, tá sempre assim, e o algo mais, sabe? Eu acho que isso é muito da excelência, sabe? Dessa insatisfação Boa. que vem. E você já sentiu isso, essa insatisfação com relação a você mesma, por exemplo? Total. Eu tive uma coach que ela se cobrava pra caramba, nunca tava bom, tudo ela achava que tava ruim, e ela é top, ela é muito fera, só que ela achava sempre que não tava legal, não tava bom. Não, total. Os outros, nem tanto, mas ela se cobrava pra caramba. Não, total. E eu vejo isso mesmo, que é mais em relação a você mesmo, né? E aí vem, claro, que por ser um talento de influência, você acaba influenciando também quem tá ao seu redor, né? De ter uma régua ali maior, mas assim, a autocobrança é muito grande, e aí é um cuidado que tem que ter, né? E assim, quando eu comecei a estudar psicologia positiva, me ajudou demais, assim, porque
eu trouxe o processo de autocompaixão, de você entender também onde é que você, né, se encontra, o que é que você realiza. Então, essa questão das celebrações. Então, o tempo todo quais foram os aprendizados, mas quais foram as celebrações. Então, justamente para me lembrar, ó, os avanços que você já teve. Então, de não ter um processo de autocobrança tão grande, porque antes desses estudos, né, de me aprofundar no desenvolvimento, a autocobrança era enorme, sabe? A exigência comigo mesmo era muito grande. Então, até, né, eu lembro até, quando a gente fala dos talentos, a gente lembra, inclusive, da adolescência, né? A gente lembra aí da nossa época de escola, então para mim era 10, se não fosse 9, no próximo eu queria tirar 10, então uma exigência muito grande, e não precisa disso, né? E aí a metodologia dos pontos fortes traz também isso, uma liberdade, me deu uma liberdade muito grande, no sentido de você não precisa ser bom em tudo, então você não precisa ser excelente em tudo, outras pessoas vão ser melhores que você, e você pode também, em relação a você mesmo, tá tudo bem, é uma dedicação por vez, você vai trazendo um processo de melhoria, e até aqui, hoje se acolhe, né? Então, ainda mais que eu tenho uma realização junto. Então, o processo de querer, né, o tempo todo fazer algo novo ali é grande, mas aí eu tento equilibrar aí com esses pensamentos, com essa parte do desenvolvimento, do autoconhecimento também. Legal, e lembrar já que você olha para todo mundo o que essas pessoas têm de bom, lembrar de olhar para o que você também tem de bom, né? Se forçar, né, a olhar, tipo, pô, eu sou boa nisso, sou boa naquilo, então também vale a pena se forçar a olhar o que você tem de bom, né? Total. Muito bom. Beca, dicas para quem está ouvindo a gente, primeiro, para como desenvolver o Excelência. O que quem está ouvindo a gente pode fazer para exercitar o Excelência, para botar ainda mais em prática? Eu costumo sempre dizer que, e até já tive uma discussão com uma outra coach sobre um conceito aqui, que é assim, eu acho que o segredo do sucesso está em usar os seus talentos no volume máximo. Então, só que o que eu costumo dizer é que você precisa achar a equalização certa desses volumes. Então, o que eu costumo dizer é, se tem alguma coisa num talento que não está te fazendo bem, o segredo, na minha opinião, nunca é usar menos o talento. É usar mais, só que de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais correta. Por exemplo, o exemplo que a gente acabou de dar aqui do Excelência é, se o Excelência está me fazendo me cobrar demais, o segredo não é tentar ser menos excelente. Não, é usar o Excelência para olhar para mim, mas olhar para o lado bom. Que eu faço isso com todo mundo, não estou fazendo comigo. Agora, considerando isso que eu acabei de falar, quem tem excelência pode, então, usar mais ainda o Excelência, exercitar mais ainda para colher mais resultados. Quais são as ideias, quais são as dicas que quem está ouvindo pode seguir para exercitar mais o Excelência no dia a dia? Para exercitar, eu vejo muito assim, o que é que para sua área é importante, sabe? Eu acho que é o primeiro ponto, assim, né? E a gente está falando aqui para pessoas de diversas áreas. Então, o Excelência, ele pega ali pilares que são importantes na sua área. Então, eu sempre oriento isso no sentido da excelência. Então, se você quer exercer mais a sua excelência, você quer melhorar algo na sua, né, no que você faz, na sua área. Então, estude ali, né, e use a sua excelência, assim, para melhorar aquilo que você já faz bem. Então, conheça seus talentos, né? Então, além da excelência, conheça os seus outros talentos. Conheça também as habilidades que são necessárias na sua área ali, que você faz bem, naquilo que você faz bem, e invista, sabe? Ao invés de você investir em áreas que você não tem, né, que são o seu ponto fraco ali, é o que a metodologia traz mesmo. Então, a gente investir naquilo que a gente faz bem. Então, primeiro, autoconhecimento. Então, conheça o que você faz bem e invista, sabe? O tempo todo eu tô investindo e até alguns momentos, assim, algumas pessoas próximas a mim, mas você já faz isso, você já faz muito bem, por que você vai investir num novo curso sobre essa mesma área que você já faz, que você já domina? Não, porque eu quero ser ainda mais excelente. Melhor ainda. Melhor ainda. Então, não cansa. Então, eu mesmo trabalho muito com liderança. Então, o tempo todo eu tô fazendo estudando sobre liderança, aí eu já sei muito sobre liderança, mas eu quero saber mais. Então, é mais ou menos nesse aspecto, né? E até para isso que você falou, Ru, concordo com você que a gente tem que colocar, né, o talento aí na máxima, né, potência dele, mas trazer essa prática simples, como essa que eu citei. Então, reserve sempre um tempo para você celebrar, seja mensalmente, seja a cada... Eu gosto muito de trabalhar com os marcos por conta disso, assim, sabe?
separe marcos menores ali para você celebrar, para você não ter um processo de muito esgotamento no sentido de sempre querer mais e você não ter o tempo de celebrar o que você já conquistou. Então, são práticas simples de celebração. Então, celebre ali, saia para jantar, sabe? Celebre ali uma conquista, celebre o que você já fez, celebre o protótipo ali que a gente falou, né? Então, você já ir celebrando e melhorou, teve um aspecto que foi melhor, um cliente deu uma devolutiva, celebre, sabe? Celebre, seja com um jantar, seja assistindo um filme que você gosta, de alguma forma, às vezes simples, mas que você diga assim, o meu momento aqui de celebrar, porque eu fui excelente ali. Excelente, é a palavra que eu uso pra caramba. Eu Apesar também, de ter viu? excelência baixa, mas eu uso pra caramba essa palavra. Tem uma coisa que você falou que eu acho que eu quero frisar. Às vezes quem tem excelência, e eu vou usar o meu estudioso para dar uma sugestão aqui, vale a pena duas coisas que eu estou pensando. A primeira é definir níveis de crescimento para essa excelência. Porque, às vezes, por exemplo, sei lá, o cara é um vendedor e ele quer se tornar o melhor vendedor do mundo. Show. Top, acho muito válido, acho legal você ter essa meta. Só que você não passa de um estagiário hoje para o melhor vendedor do mundo amanhã. Nesse processo tem várias etapas. E eu acho que o excelência é encontrar essas etapas e falar, não, eu quero ser o melhor vendedor do mundo, mas o primeiro passo é eu me tornar, sei lá, efetivado como vendedor na empresa. Isso. Depois, me tornar o melhor vendedor da minha casa. Depois, me tornar o melhor vendedor do meu departamento. E ir buscando isso é uma coisa que para o estudioso é muito legal, pode ser útil para o excelência. Total, Rô. Faz muito sentido o que você falou, porque senão a excelência também desmotiva. Isso. Foi muito longe, né, Berta? Foi muito longe, né? Só que, tipo, eu demoro às vezes muito tempo para alcançar aquela idealização. Então, só que idealize menorzinho, passo a passo. Não que você vai esquecer do último lá, mas vá passo a passo e vá aproveitando a jornada. Então, a gente precisa aproveitar a jornada, né? E até em relação ao que a gente conversou aqui também de influência, né? Então, outra dica, assim, que eu lembrei agora você falando, Ru, também é em relação a escolha sempre alguém para você ajudar a influenciar aquela pessoa também a usar mais o ponto forte dela, a ela ser melhor naquilo que ela faz. Então, eu sempre, onde eu estava, mesmo eu não exercendo liderança no início da minha carreira, eu sempre escolhia um estagiário, ou um trainee, ou um profissional, um colega ali que eu pudesse ajudar em algo. Então, veja o potencial das pessoas e incentive elas, encoraje elas, sabe, a realmente trazer aquele ponto forte à tona. E isso vai te fazer muito bem. Show. Outra coisa aqui que vale a pena, então, conectado com o que você falou lá atrás, já que você disse que é legal comemorar, eu acho que a excelência precisa lembrar que cada coisa melhor é melhor. Quer dizer, o que eu tô dizendo é o seguinte, tá bom, minha meta é me tornar o melhor vendedor do mundo, mas hoje eu consegui conquistar um cliente a mais do que eu tinha antes. Então, isso é melhor do que antes. Eu tô me tornando mais excelente, eu tô no caminho disso. Então, eu acho que também é legal lembrar você falou de comemorar, tá dentro do comemorar, é isso que eu tô dizendo, mas o que eu tô falando é olhar para cada comemoração, cada obtenção de uma etapa como processo do caminho. Então, o que eu estou dizendo é, primeiro, olhar para o objetivo, dividir em etapas, e aí conseguir identificar essas etapas, às vezes até em microetapas. Pô, eu quero me tornar... Primeiro eu quero ser efetivado, é a primeira etapa aqui de um estagiário que quer virar um vendedor. Tá bom, mas às vezes até eu me tornar um vendedor efetivo, eu posso, por exemplo, receber um elogio de um cliente, eu posso receber um elogio do meu chefe, eu posso, sei lá, cara, uma série de coisas podem acontecer e tudo isso tá te tornando mais excelente. Então olhar para isso, eu acho que reduz um pouco também essa cobrança excessiva que às vezes o excelência coloca sobre si, né? Muito bom. Pra gente caminhar para o final aqui, me fala uma coisa, como é que uma pessoa que não tem excelência, que é o meu caso, se relaciona bem com alguém que tem excelência, que é o teu caso? Quais são as sugestões? O que alguém... E aí eu queria que você respondesse isso no olhar de quem tem excelência, ou seja, o que você espera de mim, que não tenho excelência, para que a gente possa trabalhar bem juntos? É justamente o que a gente trouxe no sentido de, pelo menos minimamente, a entrega aceitável, né? Então, assim, de ter uma entrega com a mínima qualidade e também o uso do ponto forte ali, pelo menos no nível, né, que a gente consiga realmente fazer uma entrega aceitável ali, ou seja, para um cliente, seja para uma equipe ali, então a gente trazer isso. E outro ponto também em termos de lidar, né, é o processo também de não ir muito pela quantidade,
mas também valorizar a qualidade. Então, Perfeito. quando a gente trabalha muito essa questão, né, e eu trabalho com essa parte de equipes e de produtividade, mas também considerando, você está fazendo de forma sustentável, você está fazendo de forma que é uma entrega também de valor, que traga valor ali. Então, não só a quantidade ali, mas está sendo feito bem. Então, é fazer, Perfeito. ok, não precisa estar perfeito para fazer, mas não é fazer de qualquer forma. Então, de ter um mínimo compromisso. E aí, como é que eu faço? Assim, alguns combinados. Então, alguns combinados no Isso. sentido de... Então, essa semana mesmo eu trabalhei numa empresa, num cliente que eu estou atendendo, sobre a parte de processo, né? Melhoria de processo. Um OKR, num planejamento estratégico que a gente está fazendo. E a gente fez justamente isso, eu trouxe para eles. A gente precisa falar com o cliente fornecedor quais são os nossos combinados, o que é mínimo ali que a gente aceita. Então, vamos fazer combinados? Então, eu acho que isso é legal, sabe? Para a relação ser melhor. Vamos combinar aqui o que é que cada um... A gente vai interferir, a gente não vai interferir, qual vai ser a mínima entrega ali. Então, eu acho que isso é bacana. E eu vou dar o ponto de vista de quem não tem excelência. Então, para quem tem e está ouvindo a gente, saber o que de repente pode ser legal nessa relação. E eu penso em 3 coisas. A primeiro é me ajudar a definir o que é excelência, o que você espera. Então, acho que esse alinhamento que você comentou é extremamente importante. O segundo é entender que eu não tenho uma exigência por excelência. Eu, por exemplo, tenho uma exigência por velocidade. Então, às Sim. vezes, eu vou querer entregar algo rápido, mesmo sabendo que não é excelente, mas que eu preciso entregar o mais rápido possível. Então, eu acho que nesse alinhamento vale a pena também estipular isso, velocidade, qual é o prazo que eu tenho e tudo mais. Isso. E a terceira coisa é não esquecer de valorizar o que eu entreguei. Quer dizer, eu entreguei algo, pô, é legal, tá bom, mas precisamos melhorar. Então eu preciso saber que o que eu entreguei é bom, mas precisamos melhorar, e não que eu entreguei uma porcaria, né? Então, também vale muito a pena quem tem excelência lembrar disso, que a tua cobrança por excelência não pode ser transmitida para mim como o meu trabalho não foi valorizado. Sim, Não sim. foi útil, né? Então, talvez seja algo legal aí também para quem tem excelência, principalmente quem é líder e tem excelência, saber lidar aí com os liderados. Por isso que olhar, principalmente quando você trouxe aí para líderes, né, e para equipes também, porque a gente acaba lidando ali com colegas, né, e tem às vezes uma intolerância ali, né, quando você não tem um talento do outro. Então, mas é trazer esse olhar que nós não vamos ter os mesmos talentos. Então, esse olhar em relação a talento ajuda muito nisso, né? Essa tolerância, né? Isso, Nesse alinhamento, inclusive, de tipo assim, poxa, que exatamente. bacana, porque eu começo a dizer e assim, estudar sobre a questão dos talentos, né? Me ajudou muito nesse processo, assim, de entender o outro não vai entregar como eu entregaria. E, inclusive, de eu não dar pitaco nenhum e eu dizer, não, tá massa, Aham. e me policiar isso, de dizer, não, tá legal, tá massa, e é o jeito dele e tá muito bom. E Saber se é o vamos sim. suficiente, né, É Beca? Às vezes você tá suficiente, cobrando, às vezes você tá exatamente. cobrando uma excelência em algo que era Que é suficiente daquele jeito, né? suficiente, exatamente. Então, esse olhar, por isso que a gente fala, né? E você trouxe isso muito no episódio passado, né? Com o Raul, né? Sobre essa questão de selecionar através dos talentos. Então, esse olhar do líder em relação a talentos ajuda muito a você não querer que o seu liderado seja sua cópia. Você vai influenciar, porque é um talento de influência, mas você não vai, Aham. né? Não tem que exigir. Exatamente. Muito bom, e aproveitando então o que a Beca falou, já vou deixar também aí embaixo o link da playlist da série First Break All the Rules, que estamos fazendo lá, eu e Raul, e que trata toca nesse assunto aí que a Beca trouxe, então vale a pena também a gente olhar para isso, ouvir, volta lá, ouve todos os episódios, são bem legais, a gente está passando por todo o livro, então você não precisa ler. Quem não gosta muito de ler, quem não tem estudioso alto, pode se contentar ali com o que a gente está trazendo, e quem gosta de ler pode acrescentar informações através desses episódios. Acho que a gente abordou bastante o excelência. Eu queria só incentivar, se você ainda não conhece seus talentos, se você não sabe se você tem excelência, então a última dica aí que eu dou é faça sua avaliação, seu assessment, então conheça seus talentos, compre o livro, né, descubra seus pontos fortes, encontre um coach que te ajude também você a trabalhar os pontos fortes, e antes de você terminar esse episódio, já compartilha com alguém que
que você veja, assim, que precisa ouvir esse papo nosso aqui. Então, já compartilha, porque às vezes a gente sai e diz, vou compartilhar depois, eu esqueço. Então, acontece muito comigo, então já compartilha agora, antes do episódio terminar. E se a pessoa gostou demais, mas não nos segue, Beca, o que ela tem que fazer? Ela tem que seguir, não só seguir, como apoiar. Então, entre no hall de apoiadores. Então, vem muita novidade aí para os apoiadores. Então, a gente vai trazer aí novas, né? Como a gente falou aí em um episódio passado, a gente vai trazer novidades aí para os apoiadores. Então, já comece agora, que você já vai ter uma vantagem aí apoiando a gente. Então, divulgue, porque a gente quer contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento das pessoas. Verdade, tem pessoas, Beca, que às vezes me cobram, mas eu queria participar do podcast, ou eu queria que fulano participasse do podcast. Tem uma pessoa que está me cobrando há tempos já. E a gente sempre que possível abre espaço para que pessoas venham aqui. Mas eu vou contar um segredo. Se você apoiar, tem um Apoia-se lá que você ganha o direito de participar. Então, se você quer muito participar do podcast, vai lá, escolhe aquela opção do apoio e já manda a mensagem ali. Quero participar da gravação. E aí você nos obrigou a trazer você o mais rápido possível. Quando você não é apoiador, a gente pode te trazer também, mas aí vai ser dentro de uma escala, de um assunto, um tópico que seja interessante, e aí a gente convida sim todo mundo que queira participar, tá? Mas é uma dica aí pra fura-fila. São Paulo tem o fura-fila. Já tô te esperando aqui. Você aí que já tá pensando, já tô te esperando aqui, que a gente ama receber convidados, né, Rô? É isso aí. Muito bem, então, pra você que ficou aqui com a gente até esse final, obrigado pela companhia, obrigado por nos assinar, por nos curtir, por nos compartilhar, por nos apoiar, e volta com a gente na semana que vem pra mais um episódio desse podcast que eu não tenho dúvida, Beca, é excelente. Beijo e tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.